E aí, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu sou a Jennifer, sou dona do blog Faz Parte de Mim, o endereço está passando aqui embaixo pra vocês. Como sempre, eu estou aqui meio, não sei o que está acontecendo com a minha aparência, mas eu preciso muito falar de um assunto muito sério com vocês. E eu queria que a gente trocasse uma ideia hoje sobre relacionamentos. Ai, caralho, eu tô nervosa. Tá porra. Então vamos lá. Como eu falei, eu já estou muito nervosa. É um assunto um pouco diferente de tudo que a gente já falou aqui, porque é um assunto muito sério. Então, se você veio nesse vídeo esperando palhaçada ou alguma coisa assim, desculpa, não é esse. Talvez existam outros nesse canal pra você, mas eu gostaria muito que você ficasse aqui pra entender um pouco mais sobre isso que eu quero falar. Eu tô nervosa de verdade, porque eu tô abrindo um pedaço da minha vida pra vocês nesse vídeo, que algumas pessoas próximo a mim, tipo, não fazem a menor ideia que isso já aconteceu comigo. Não é nada, tipo, muito dramático, nem nada do tipo. Eu não quero... A intenção aqui jamais é fazer você sentir pena de mim ou alguma coisa assim. Muito pelo contrário. Eu quero te mostrar que isso passa, que isso não é uma coisa... Uma situação que você vai se colocar, tipo, agora e vai ter que viver assim pro resto da sua vida. Tem solução, tem jeito e é isso, gente. Eu vou pedir pra vocês manterem a mente super aberta nesse vídeo, mas super aberta mesmo, porque eu tô com medo principalmente das reações negativas que eu vou ter, pelas reações invasivas que eu vou ter na minha vida, que eu vou ter... Porque eu tô abrindo uma coisa muito pessoal minha, e que eu espero do fundo do meu coração que vocês entendam isso, que vocês não me ataquem de forma pessoal, que se vocês forem dar a opinião de vocês, não esqueçam que eu sou um ser humano como vocês, e que tudo que vocês falarem vai afetar com certeza a minha vida de uma forma ou de outra, seja boa, seja ruim. E é isso, mantenha a mente aberta e cuidado ao falar sobre isso, principalmente da parte que se refere à vida e aos relatos que eu vou contar aqui. Nossa, isso pareceu muito sério. Isso pareceu muito sério, parece que, tipo, eu vou contar, sei lá, um caso muito grave, mas, enfim, não é tudo isso. Então, vamos lá, tô me sentindo bongô com essa touca. Matar um frio do cacete em São Paulo, então, desculpa. Outra desculpa que eu tenho que falar pra vocês é desculpa porque eu estou de cara lavada, acabei de sair do banho, meu cabelo nem tá feito direito, eu tô de touca, parecendo bongô. Tá até esquisito o negócio aqui, mas, enfim, ignora, releva esse fato. Sem falar essa combinação de vermelho com verde, que tal? Do caralho. Então vamos lá. O que eu quero falar com vocês hoje? O assunto é relacionamento abusivo. Quando você fala relacionamento abusivo, parece um negócio super sério. Parece, sei lá, que eu vou falar de pancadaria de homem que espanca mulher, de mulher que espanca homem, enfim. Mas vamos por partes. Primeiro que relacionamento abusivo não quer dizer somente agressão. Óbvio que a agressão é um dos fatores, assim, tipo... Se você não sabe se você está num relacionamento abusivo, se tem agressão, é óbvio que você está num relacionamento abusivo. Mas... digamos que relacionamento abusivo é uma forma mais técnica de falar que o seu relacionamento é meio bosta. É assim que eu costumo chamar, é assim que eu chamei quando aconteceu comigo. Relacionamento meio bosta. Eu estava num relacionamento meio bosta. Por que eu quis falar desse assunto aqui? Eu tenho noção do público que me segue, das pessoas próximas a mim, né? Tipo, dos meus amigos, enfim. E eu tenho noção do público que ele já atingiu, fora as pessoas do meu ciclo social. Que são pessoas com 13, 14, 15 anos, que são normalmente as que têm mais tempo pra ver vídeo na internet, e aí, de alguma forma, elas acabaram nos meus vídeos. E por conta disso... e das pessoas próximas a mim, porque assim, eu posso citar, se eu fosse citar nomes, eu teria 3 pessoas pra dizer nesse vídeo que estão em relacionamentos abusivos e ou elas não percebem ou simplesmente elas aceitam a situação do jeito que ela tá agora. E por conta disso eu resolvi meio que fazer esse alerta. Se você não tá, ou se você, sei lá, tá na dúvida, procura pesquisa, procura ajuda, enfim, tenta definir, tenta perceber os sinais pra ver se você está num relacionamento abusivo ou não. Então vamos lá, vou começar contando a minha história, o que já aconteceu comigo.
Eu, Jennifer, passei por isso. Quando eu tinha 13 anos, eu arrumei o meu primeiro namorado sério. Esse relacionamento durou por uns 3 anos. Eu não vou citar nomes aqui, mas enfim, quem me conheceu nessa época conheceu. Quem não conheceu, tipo, vai saber por vídeo. Mas não precisa saber quem é a pessoa, porque eu acho completamente desnecessário. Apesar de que se eu pudesse avisar as outras pessoas que ele namora, olha, eu avisaria. E aí, com esse meu primeiro relacionamento, eu não tinha histórico nenhum. Eu não tinha maturidade emocional nenhuma, porque, enfim, eu tinha 13 anos, né? Convenhamos que isso não é lá uma idade muito boa pra se começar a ter um relacionamento. Mas, enfim, era um relacionamento dentro de casa, meus pais conheciam ele, enfim, ele vinha aqui em casa, minha família conhecia ele. E eu considero um relacionamento abusivo ou um relacionamento meio bosta, porque aconteciam algumas coisas com frequência que eu não via quando eu estava dentro desse relacionamento. As outras pessoas viam, tentavam me alertar e eu fechava os olhos e achava que elas estavam loucas e, enfim, arrumava 1001 desculpas diferentes pra justificar o que acontecia no meu relacionamento. Ele nunca chegou a me agredir, isso depende do que você considera agressão, né? Ele nunca chegou a gente nunca chegou às vias de fato, a gente nunca saiu na porrada, nunca precisou de boletim de ocorrência, nada do tipo. Mas frequentemente ele se sentia superior a mim, ele se sentia meu dono e ele tinha que mandar em mim de alguma forma. As coisas que eu percebo hoje em dia, porque assim, isso já tem algum tempo, muito tempo na verdade. Eu tô com 23 anos, prestes a fazer 24. Eu não precisava revelar esse fato, porque, né, ninguém precisa saber a minha idade. Mas, enfim, isso aconteceu com 13 anos, então já tem 10 anos aí. A minha memória acabou apagando algumas coisas. Tem muita coisa, na verdade, que eu não lembro. Eu não sei se é só por conta do tempo que passou, desses 10 anos, que é normal apagar algumas coisas de 10 anos atrás, ou se foi uma forma da minha mente, sei lá, se proteger e não deixar que isso afetasse a minha vida ao longo dos anos, e por isso ela apagou esses fatos da minha memória. Mas enfim, não sei o motivo, mas eu não tenho algumas memórias disso. Mas enfim, eu posso citar aqui alguns exemplos de coisas que já aconteceram durante esse relacionamento, coisas que eu me sinto preparada pra falar, porque tem coisas que eu não me sinto preparada pra falar. Mas um dos fatos, por exemplo, ele vivia frequentemente me colocando pra baixo. Mas me colocando pra baixo no nível que enfim, eu me sentia um lixo, ou eu me sentia muito sortuda de um ser humano desse nível, porque eu realmente achava ele muito foda pra mim. Olhar pra mim, eu sequer, tipo, passar um tempo do meu lado. Eu me achava especial por ele dar a atenção dele pra mim. Então, assim, já é uma coisa que começava comigo, né? Eu já tinha, talvez, algum problema de autoestima, mas enfim. E o que acontecia? Pra ele, eu era 3 coisas, assim, principais, que são as que ele falava com frequência, que me marcou muito. Eu era gorda, eu tinha problemas de pele, porque eu realmente tenho problemas de pele, e isso era um fato que atrapalhava muito a vida dele, não sei porquê, e eu não sabia me vestir. Então, quando a gente ia comprar roupa, ele ia lá e ele escolhia as roupas que eu ia comprar. Claro, eu provava, via o que estava melhor ou não, mas enfim, todas as que eu levava pro provador era ele que escolhia. O salão de cabeleireiro que eu frequentava era o mesmo salão que a mãe dele frequentava. Porque eu não saberia escolher, e, enfim, ele falava com a cabeleireira, ou ele ia pela... Cachorra. Ou ele escolhia a cabeleireira, ou ele ou a mãe dele iam escolher o que ficava melhor em mim. Mas nunca ninguém perguntava exatamente o que eu queria, entendeu? Eu tinha que seguir ali mais ou menos o que ele falava. E pra mim era Deus no céu e ele na terra, então eu seguia tudo que ele falava e tudo numa boa. Obviamente que por ser um relacionamento dentro de casa, que os meus pais conheciam, que ele frequentava a minha casa, começou a chegar num ponto em que minha família interferia, porque não era saudável pra mim. Eu passava mais tempo triste, chorona, com problemas comigo mesma, com problemas, enfim, tipo, do que eu devia ter. E eu era 13, 14 anos, gente, pelo amor de Deus, eu não tinha idade pra estar passando o que eu estava passando, entendeu? E aí, enfim, eles começaram a interferir muito nisso. E minha família é muito unida, eu tenho 3 irmãos, como eu já falei num vídeo pra vocês, no vídeo de 50 fatos sobre mim. E eles começaram a interferir
de uma forma que já tava meio que assim, olha, a gente não tá mais suportando olhar pra cara desse cara. Então, vê se dá um jeito aí, você merece mais que isso, enfim. Eles iam falando e eu simplesmente ignorando. E aí, não só ele, como eles, né, como a minha família, como os meus amigos também falavam muito isso. Porque as pessoas que estavam próximas a mim me via passando por, sei lá, dieta maluca pra emagrecer, passando por mudanças que foram me apagando e me deixando menos do que eu era. Menos alegre do que eu costumava ser, menos falante do que eu costumava ser. Obviamente ele não gostou muito disso. E aí ele começou a colocar na minha cabeça que eu tinha que me impor mais para as pessoas. Que as pessoas que estavam ao meu redor estavam tentando controlar a minha vida. Ironia, porque quem fazia isso era ele, né? E que eu não podia deixar isso acontecer, eu tinha que ser mais mulher e menos menina. E aí isso foi acontecendo num nível, foi piorando, foi agravando, assim, num nível que os meus amigos começaram a deixar de me falar essas coisas, porque eu já não ouvia, e se afastar. Eu fui perdendo amigos, assim, gradativamente, conforme a situação ia piorando. A minha família também já não suportava, já não queria mais saber. As brigas em casa eram constantes, porque eu tava tentando me impor conforme ele tinha dito. E obviamente que ninguém vai aceitar uma pentelha de 13, 14 anos achando que tá sabendo de tudo e mandando em tudo. Então as brigas começaram a ser mais frequentes do que eram. E já era numa fase conturbada, porque enfim, eu era uma adolescente, né? É a fase da conturbação. E enfim, isso foi acontecendo e chegou num ponto, quando eu tava lá com 16 anos, que ficou insuportável. A gente terminava e voltava direto, a gente brigava muitas vezes. E teve uma vez sim que ele pegou muito forte no meu braço, me arrastou pra casa pra conversar pra me deixar em casa, porque eu não queria sair da porta da casa dele. Eu tava fazendo um escândalo na porta da casa dele. E ele pegou muito forte no meu braço e me arrastou pra casa. E aí, nisso, agravou-se tudo. Aí não existia mais ele pisar na minha casa, porque minha família não queria ver. Ficou, tipo, uma situação insuportável. E depois disso, eu fui me tocando, assim, fui percebendo as coisas que estavam acontecendo, tipo, falando que realmente estava insustentável a situação. E chegou num ponto que eu já percebi que eu não gostava mais dele, eu já não gostava mais de mim, eu já não tava mais me importando com porra nenhuma. E terminamos. Só que aí, obviamente, ele estava acostumado a terminar comigo e eu corri atrás e não ao contrário, né? E foi difícil pra ele aceitar esse término. Ele infernizou um pouquinho a minha vida um tempo. Eu comecei a sair com outra pessoa e ele infernizou a vida dessa pessoa também. Pensando bem agora, eu acho que daria um BOzinho aí no meio dessa confusão. E essa foi a minha história. Então eu não vou entrar em mais detalhes, eu acho que não precisa de mais detalhes. Eu acho que se você não entendeu isso como um relacionamento abusivo, então paciência. Pra mim era um relacionamento abusivo, pra minha família era um relacionamento abusivo. Eu cheguei a perguntar pros meus irmãos como que eu era nessa época. E, enfim, eles falavam, foi unânime a decisão de que eu era insuportável, eu estava insuportável. Ele me colocou contra a minha família, assim, de verdade. E é isso, foi um tempo muito ruim, mas foi um tempo de muito aprendizado mesmo, porque depois disso a gente meio que não aceita qualquer tipo de relacionamento, porque eu fui aprendendo com o tempo que eu sou um mulherão da porra mesmo, eu tenho várias qualidades, eu sou super orgulhosa hoje em dia da pessoa que eu sou, e que ninguém no mundo vai me fazer ver diferente disso, que nenhum cara no mundo merece isso tudo de atenção. Merece tudo isso de espaço na minha vida. Tanto espaço que eu tirei eu mesma de dentro de mim pra colocar ele. Isso não é saudável, isso não é bom, isso não pode terminar de uma maneira boa. Eu queria dar um outro exemplo aqui, que é muito pessoal de uma amiga minha. Ela me falar dessa história, mas eu não vou citar nomes nem nada. É uma história que acabou de um jeito muito diferente da minha, porque infelizmente ela não viu uma saída no meio disso tudo. Ela estava num relacionamento abusivo, é uma mulher, ela já era muito mais velha do que eu, né, sou agora, eu acho. Ela estava num relacionamento abusivo. Um dos exemplos que eu posso dar, que foi um dos que ela me citou, que me marcou muito, foi a questão de que o parceiro dela já não sentia mais atração física por ela,
Por conta disso, ele já não tinha mais ereção quando eles iam ter relações. E ele chegou a dizer pra ela que ela tinha que comprar um remédio, ela tinha que ajudar ele no tratamento disso, porque se ele não sentia tesão nela, a culpa era dela, não era dele. Então você já percebe o tipo de relacionamento que ela tava. E por diversos fatores externos, ela não se via saindo dessa relação, ela não podia mais sair dessa relação, porque, enfim, tinha questões familiares, tinha questões culturais, tinham, tipo, várias questões que faziam ela permanecer nesse tipo de relacionamento. E ela foi pegando raiva, ela foi pegando raiva, ela foi pegando raiva, e infelizmente ela cometeu suicídio. Ela chegou num ponto que a vida dela já não importava mais. E se vocês assistiram a série que tá todo mundo falando, a série da Netflix chamada 13 Reasons Why, ou Os 13 Porquês, ou se você ler o livro, enfim, vocês têm um pouquinho de noção de como é chegar num ponto em que sua vida não importa mais. Então, assim, vocês imaginam o tipo de relacionamento que essa pessoa tinha e por que ela foi parar, tipo, nesse nível, entendeu? Então, é muito complicado. Eu acho que é um assunto que precisa sim ser abordado. Se você tá num relacionamento que você, tipo, tá vendo que tá difícil, que tá complicado, que é um relacionamento meio bosta, eu aconselho vocês a pesquisarem mais sobre relacionamento abusivo. Tanto que eu fui pesquisar agora pra ver se tinha uma definição pra eu dar pra vocês. E acabei encontrando, tipo, várias reportagens sobre como identificar se você está ou não num relacionamento abusivo, esse relacionamento faz bem pra vocês, enfim, várias matérias do tipo. Eu acho que vale muito a pena vocês darem uma pesquisada. Não importa o tipo a idade, não importa a questão social, não importa nada. Eu acho que importa o que você sente. Se você está se sentindo de alguma forma desconfortável com o relacionamento que você está no momento, eu aconselho muito que você peça ajuda. Se você acha que, sei lá, se por questão de segurança, a pessoa não vai aceitar o final do relacionamento, enfim, vocês se preparem, vocês busquem ajuda aí já de uma forma jurídica, de alguém que possa te salvar desse relacionamento. Eu vou separar aqui algumas coisas, alguns tópicos que eu acabei achando na internet sobre como identificar se você está num relacionamento abusivo. Eu achei um site aqui chamado Equilíbrio em Vida, o título da reportagem é 20 sinais de que você está em um relacionamento abusivo, e eu vou compartilhar com vocês agora. Eu vou falar só o tópico, não vou explicar, entrar muito a fundo. Então, 1. Seu parceiro te humilha e faz piada a seu respeito quando vocês estão entre amigos. Ou seja, te humilha publicamente, né? 2. Ele está frequentemente discordando das suas opiniões e desconsidera suas ideias, sugestões e necessidades. 3. Ele tem a habilidade de fazer com que você se sinta mal a respeito de si mesma. Uma das questões que eu falei aí do rapazinho que eu passei. Quando você reclama, ele diz que você é muito sensível. Ou seja, ele desdenha do seu incômodo. 5. Ele tenta te controlar e te trata como uma criança. 6. Ele quer controlar a maneira como você se comporta. 7. Você sente que precisa pedir permissão para sair sozinha. Isso as pessoas acham completamente normal nos relacionamentos hoje em dia. Eu fico muito puta com isso. 8. Ele controla seus gastos financeiros. 9. Ele tenta e muitas vezes consegue diminuir seus sonhos, suas conquistas e esperanças. 10. Ele faz com que você se sinta sempre errada. 11. Ele olha pra você com reprovação. 12. Ele adora apontar suas falhas e defeitos. 13. Ele costuma fazer acusações mentirosas a seu respeito. 14. Ele não consegue rir de si mesmo e se sente irritado se é alvo de algum tipo de piada. 15. Ele age com intolerância e desrespeito. É do tipo que não consegue se desculpar pelos próprios erros e coloca sempre a culpa nos outros. 16. Ele acaba fazendo o que quer, independente da sua opinião e de seu consentimento. 17. Na maior parte do tempo, ele age com distanciamento emocional e parece ser incapaz de demonstrar sensibilidade. 18. Ele não demonstra empatia e compaixão. 19. Ele divide suas informações pessoais com outras pessoas. 20. Ele nega que age de maneira abusiva quando é confrontado. Enfim, irritação, várias outras coisas aqui cabem no meio dessa história. Eu queria que vocês tivessem com esse vídeo a noção de quão perigoso é isso
de como isso afeta a personalidade de vocês, de como isso interfere na vida de vocês, de como isso afasta as pessoas de você, porque você já tá, tipo, completamente dominada pela pessoa e você sente irritação toda vez que alguém fala isso com você. Eu acho que isso é um dos principais pontos. Você percebe que você tá acabando cada vez mais sozinha. E aí chega num ponto tão insuportável que você fala, meu, eu já tô sem ninguém na minha vida, só tenho o cara, então foda-se, eu vou ficar com ele, pelo menos ele me ama. Ele me ama. Isso é perigoso, isso é difícil de identificar às vezes. Isso é difícil principalmente de assumir quando você assume pra você mesma. Aí você já tem noção, tipo, de quão grave tá a situação. Às vezes você pode perceber de primeira e já pular fora. Às vezes você pode perceber, tipo, muito tempo depois. E é difícil pular fora, tanto pelo seu emocional quanto pelo medo. Mas eu quero que vocês saibam que não é normal. E é isso. Não deixe as pessoas dizerem a importância que você tem pra você mesma. A importância que você tem pra você mesma só você pode dizer. Você tem que se olhar no espelho e se achar maravilhosa e linda, independente do que o seu companheiro diz pra você. E se ele disser qualquer coisa contrária disso, ele não merece você, de verdade. Não é um papo clichê, não é um papinho de Facebook que vai, tipo, aumentar a sua autoestima, não é isso. É muito real, é muito verdade. Eu acho que a partir do momento que você está num relacionamento em que você não se sente bem, em que a pessoa não te faz sentir bem, principalmente, se a pessoa que tá com você não te faz sentir bem, não te faz se sentir a melhor pessoa do mundo, não te faz se sentir valorizada, então você está num relacionamento meio bosta, mesmo que não seja um relacionamento abusivo, esse relacionamento é meio bosta e você merece muito mais. É só isso que eu tenho a dizer pra vocês. E foi muito difícil falar disso, muito difícil mesmo. Eu não vou nem pedir like, nem pra você se inscrever no canal, nem nada do tipo. Eu só quero que você comente aqui embaixo se você gostou, se você não gostou, o que você tem a dizer, se você já passou por uma história dessa. A única coisa que eu peço é cuidado, não só pela minha história, não só pela história da amiga da minha amiga, mas por qualquer história que venha acontecer aqui embaixo, por qualquer relato que as pessoas venham deixar aqui embaixo, por favor, tome muito cuidado com a sua opinião. Se você acha que tem que ofender as pessoas por algum motivo, não faça isso. É a única coisa que eu te peço, não faça isso. Enfim, eu vou deixar 2 indicações aqui pra vocês. Uma é um filme chamado Um Porto Seguro. Ele é baseado num livro do Nicholas Sparks. E nesse filme tem uma história de relacionamento abusivo, né? Que é o ex-parceiro da menina, da protagonista desse filme. E a segunda é um livro chamado Amor Amargo, da Jennifer Brown. Ele fala muito sobre relacionamento abusivo. Ele fala muito sobre a protagonista estar em um relacionamento abusivo, em como isso afeta a vida dela, e enfim, em como é difícil você amar uma pessoa que te trata mal e que te faz sentir mal. Isso talvez pra você que nunca viveu num relacionamento abusivo te faça entender por que as pessoas permaneçam nesse tipo de relacionamento. Eu recomendo muito esse livro, sério mesmo. Mesmo que se você não quer, tipo, entender como é que é, só ler o livro porque é realmente um bom livro. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham entendido os meus motivos de fazer esse vídeo. Eu tô aqui meio aliviada de falar disso, mas ao mesmo tempo preocupada. Então, se vocês puderem tirar a minha preocupação, comenta aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz. E se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, sugerirem mais temas assim, pode deixar aqui embaixo também, que eu vou gostar muito de abordar esse tipo de assunto, sempre que eu me sentir preparada pra isso. Então é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.